quando eu me formo, o Márcio Tomás Bastos era advogado criminalista. E durante a faculdade eu tive muitos professores na área criminal. Alguns me marcaram profundamente. Um deles era integrante do Ministério Público, Alberto Marino Júnior. Ele, no júri, era terrível, terrível, um grande orador, atuava muito bem e tal. Eu não perdi uma aula dele e sempre procurando me aproximar. Eu tinha um colega de turma, e o pai dele era um grande advogado criminalista. Era o J.B. Viana de Moraes. Fez história também, um grande tribuno. E ele me convidou e eu comecei a andar atrás do pai dele. O pai dele ia fazer júri, eu ia assistir. O pai dele ia fazer uma audiência, eu estava lá. E eu me encantava pela oratória. Mas posso te dizer que o momento decisivo que me fez acordar para este lado da advocacia criminal, esse mundo, completando aquela experiência que eu tive lá na casa de detenção, no departamento jurídico, no contato com os presos, que humaniza o profissional do direito. Você não está lidando com aluguel, com bens, você está lidando com o ser humano, com a alma do indivíduo, com as suas frustrações, as suas alegrias, com a liberdade, com a honra, com a vida do indivíduo que passa a estar nas suas mãos. Esta hipersensibilidade para essas coisas, naturalmente, eu acho que o destino me colocou e eu fui desenvolvendo. Mas a pessoa que realmente me arrebatou como orador e que eu tenho como ídolo é o Waldir Troncoso Pérez, o maior dos tribunos de todos os tempos aqui no Brasil. Nós tivemos muito e bons, mas igual ao Waldir, ninguém. Há quem diga, o próprio Márcio Tomás Bastos uma vez disse, quando o Waldir fala, eu não sei se ele pensa para falar ou se ele fala para pensar, mas efetivamente é uma cachoeira que jorra, 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 e aquilo vem e vem e vem cantando, e ele vai te conduzindo, e quando você vê, você está completamente arrebatado pelas suas ideias. Ele fazia isso no júri, extraordinário. Ele foi o advogado de defesa do Lindomar Castilho. Os jovens que hoje têm algum interesse pela área, procura lá no Google, Lindomar Castilho. Era um cantor, e este cantor acolhe um sobrinho. E este sobrinho tem um caso com a esposa do Lindomar Castilho. E a partir daí, ele mata a esposa e tenta matar o sobrinho. E esta situação toda o leva a um júri, que foi um júri de época. Na defesa estava Waldir Troncoso Pérez e na assistência da acusação estava exatamente o Márcio Tomás Bastos. Esta é uma obra extraordinária. Quem tiver oportunidade, ouça, assista, busque, porque ali você vê dois gigantes da advocacia criminal se enfrentando, num embate intelectual, cênico, tudo, exatamente buscando a concretização da justiça. O Waldir mudou minha vida. O Waldir efetivamente fez com que eu quisesse ser igualzinho a ele. E já que estamos aqui falando tantas particularidades e até abrindo o meu coração dessa forma, Renato, te confesso que eu tinha esta gravação num vídeo, na fita cassete, do Waldir e do Márcio no júri. E eu saía para namorar minha namorada, minha esposa, que à época nós namorávamos, e quando tinha assim uma estrada, eu tinha mais tempo, eu, ao invés de colocar música, eu punha fita. E ela então dizia, poxa, mas você não cansa de ouvir? Eu dizia, eu não canso. E com isso eu fui tentando pegar algumas coisas do Waldir. São cacuetes que efetivamente, para mim, eram extraordinários. Desde um gesto de ele coçar o nariz, até quando ele abria os braços. E ele usava uma beca, Renato, onde as mangas eram plissadas. Plissada era uma coisa que tem na saia de mulher, que vai dobrando, passa o ferro, então fica sanfonada, para ter uma ideia do que eu estou falando. Então, quando ele abria os braços, pareciam asas.
No momento em que ele fazia a defesa, ele abria os braços com sua beca naquele ambiente, era uma criatura alada. Era um deus que se colocava ali com a sua oratória para tentar defender aquele indivíduo que estava sendo objeto de julgamento. Extraordinário, aquilo me arrepiava, aquilo me fazia sentir o que era advocacia. E eu dizia, eu quero ser igualzinho a ele. Aí eu ia para o espelho e imitava. Eu pegava a fita e decorava. E com isso eu treinava incansavelmente para tentar ser um pouquinho do que aquele ídolo representava para mim. Isto me abriu esta vontade de me tornar advogado criminalista. Todavia, até então, os advogados criminalistas trabalhavam com o dia a dia da área criminal, que era o estelionato, que era o homicídio, que era os crimes muito comuns, o roubo, o furto, os crimes contra a honra, o crime de consumidor, que havia na época, o crime de imprensa, mas não tinha crime na área empresarial. Isto é coisa de 20, 25 anos para cá. Há 20, 25 anos, nós passamos a ter no Brasil uma legislação que, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, veio como fruto do compliance, veio como fruto desta ideia de controle melhor das atividades empresariais, lutando contra a sonegação e contra dinheiro paralelo, dinheiro sem explicação, contra a lavagem de dinheiro. Isto chega no Brasil há mais ou menos uns 20 anos, inaugura uma série de leis e o Brasil começa a ter um outro perfil no que diz respeito à área criminal. No passado, até tinha uma expressão pejorativa, dizia, esse fulano é advogado de porta de cadeia. O criminalista ouvia muito isso, de maneira pejorativa. Ele advoga para quem? Advoga para criminoso, para bandido, para prostituta, para gente pobre. Num dado momento, virou a chavinha. Essa legislação colocou como alvo da atividade criminal, da investigação criminal, o empresário. Aquele que nunca passou por sua cabeça de que poderia cometer um crime, os crimes antigos e tradicionais, esses ele nunca cometeria mesmo. Só que a atividade empresarial dele passou a ser uma atividade de alto risco criminal e, a partir daí, se ele não registrasse um funcionário, se ele não pagasse determinado tributo e daí para frente, alargou as possibilidades dele cometer um crime realizando uma atividade empresarial. Mudou o cenário da clientela da área criminal. E aqueles advogados que vieram daquele momento do passado e que tinham um pouco de conhecimento da área empresarial e por uma obra do destino eu tinha, porque quando eu começo advogando para este povo, para esta situação, e de repente eu tenho 8 anos de vida empresarial no departamento jurídico de empresa. O advogado criminal não sabia exatamente o que era fatura, o que era nota fiscal, a parte tributária. Isso era estranho à área criminal, mas de repente eu vivi isto. Eu vivia contratos, eu vivia essas negociações e a partir do momento eu vi isto se juntar. A partir dali, muda o perfil da clientela e você viu depois, mais recentemente na própria Operação Lava Jato, como os advogados criminais no Brasil passaram a ser tão valorizados, que já o eram nos outros países, especialmente nos Estados Unidos. O advogado criminal nos Estados Unidos é sempre muito respeitado porque, efetivamente, todos estão na linha divisória de escorregar e poder ter um crime imputado contra si, independente da sua posição social ou da sua condição financeira. Aqui no Brasil não era assim. Uma posição social boa, uma condição financeira boa, afastava o indivíduo da área criminal. Com a mudança da legislação, nós passamos a ter todos como alvos de uma investigação criminal, e isto trouxe uma valorização para a advocacia criminal, inegavelmente.